tudo indica que existiam duas espécies de presbíteros, tá? Presbíteros mais focados no ensino de comunidades locais e presbíteros regionais, que a gente pode chamar de bispo. Repete comigo, bispo. Isso é algo que todos vocês têm que ter em mente já, tá bom? O bispo, ele é a mesma pessoa do presbítero, só que ele era alguém responsável em supervisionar pessoas de certas regiões. Uma coisa que é interessante, ele não é mais importante, o bispo, do que os outros presbíteros, tá bom? Então, por exemplo, um exemplo de um bispo é Tiago. Tiago era uma liderança importante nas igrejas de Jerusalém, tá? Então, o que é que eu falei para vocês? Eu falei para vocês que o presbítero, ele tem muito a ver com a função, com a característica que a pessoa é, ensina, aconselha, visita. E o bispo tem muito a ver com a função organizacional, que é o cara que vai fiscalizar se os outros presbíteros estão fazendo da forma certa. Foi isso que eu ensinei para vocês, amém? Na igreja reformada, a linguagem que se usa é presbítero. Eu não sei se vocês sabem, aqui uma curiosidade muito importante. Todas as igrejas reformadas clássicas usam um estilo de governo de igreja chamado presbitério. O que é o modelo de governo chamado presbitério? Existem presbíteros que votam e administram a igreja. Nunca pode ser um, tem que ser mais de um. Então, olha como, por exemplo, como a presbiteriana se organiza. Alguém aqui já foi da presbiteriana? Não, vocês já foram membros? Não, né? A presbiteriana, ela funciona assim. Você tem o presbítero docente. Quem é o presbítero docente? É o Nicodemos. É o cara que ensina, aconselha. Ele é preocupado com a teologia. E eles têm o presbítero regente, que é um tipo de presbítero que pode substituir o presbítero docente, que ensina, mas o presbítero regente, ele está muito mais envolvido na parte administrativa. Tá entendendo? Parte financeira da igreja, administrativa, os bastidores da igreja. O presbítero regente também, ele precisa ter a função de estar conversando com as pessoas da igreja, porque ele é o voto que representa a igreja. Por exemplo, como é que essa equipe funciona? O presbítero docente, ele está estudando teologia, está aconselhando, está ensinando e está visitando. O presbítero regente, ele está percebendo como é que esse ensino, esse aconselhamento está funcionando na igreja. Então vamos supor que eu sou um presbítero docente, que é o papel que eu faço aqui, e o Rodrigo é o regente. Tá? Então eu estou ensinando vocês, eu estou conduzindo teologicamente a igreja, eu estou aconselhando vocês nos bastidores, e o regente vai ser aquele, no caso aqui eu vou colocar a figura do Rodrigo, ele vai ser o cara que vai observar como é que esse ensino tem chegado à igreja. Ele vai ser uma extensão do pastor docente, assim que a presbiteriana funciona. Ele vai observar, por exemplo, se a igreja tem conseguido viver conforme o ensinamento, se a igreja está entendendo. Então é ele que vai ajudar o pastor a chegar à conclusão de que, de repente, a irmã Alane, que está lá no fundo, ela não está entendendo nada e até hoje ela não sabe de nada. É ele que vai comunicar ao presbítero docente, falar assim, cara, nós estamos com um problema, porque mais da metade da igreja não conseguiu entender ainda o que você ensinou. Tem irmãos que não sabem até hoje o evangelho. Vocês estão compreendendo? Ele vai entender essas dificuldades, essas dores e vai trazer na reunião para o presbítero docente. Então ele é um auxílio para que esse presbítero docente possa administrar e governar a igreja junto com ele. Por exemplo, na presbiteriana, se de repente precisar votar alguma coisa, quem vota é o presbitério. Então o presbitério ele pode ser constituído de 5, 6, 7 presbíteros. Quem é que representa o voto das pessoas? É o presbítero regente. Então, por exemplo, vamos supor que o Richard pisou na bola, não tem como ele ficar mais nessa igreja.
né, ele precisa passar pela disciplina eclesiástica, que muitos de vocês já estudaram comigo. Na hora de votar, quem vota sobre isso é o presbítero docente e o presbitério regente. O presbitério regente é ele que é responsável em procurar as pessoas para entender a situação, para que na hora do voto ele possa votar qualquer coisa que acontece na igreja. A presbiteriana, ela tem essas duas lideranças, presbítero docente, ensino, aconselhamento e visitas, e presbítero regente, que tem contato com as pessoas, entende como é que está funcionando o ensino e a parte administrativa. Vocês estão entendendo? Na hora que o presbítero docente não se encontra, o presbítero regente ele assume a responsabilidade. Vocês estão entendendo? Mas ele não tem em si uma responsabilidade tão pesada no sentido do ensino. Ele tem que saber ensinar, ele tem que saber conduzir a palavra, mas quem está com a cara no livro é o presbítero docente. Vocês entenderam? Então, é assim que a presbiteriana funciona. Ela funciona dessa forma. Então, por exemplo, você vai perceber que tem vários presbíteros que são regentes. Na presbiteriana, o regente não vive da obra. Ele é um pastor, como se fosse um pastor auxiliar. O presbítero docente, ele é sustentado pela igreja e só pode se levantar o presbítero docente se houver um salário e se ele for formado. Todos os presbíteros na presbiteriana, eles têm que passar pelo seminário teológico, tem que ter uma formação, pelo menos da própria igreja, para poder assumir. Certo? Então, toda vez que vocês veem assim, o reverendo tal, vocês já viram falar na presbiteriana? Reverendo Hernandes Dias Lopes, o cara já tem doutorado. Toda vez que na teologia reformada você vê alguém sendo chamado de reverendo ou alguma coisa, ele tem doutorado. Então, por exemplo, reverendo Augusto Nicodemos, reverendo Hernandes Dias Lopes, o cara já tem um doutorado em alguma área específica. Se não tiver doutorado, ele é chamado de presbítero. Vocês estão entendendo? Ah, pastor, mas eles chamam pastor também? Chamam. Eles chamam também de pastor. Não tem problema nenhum, mas tanto no regulamento deles, o nome é presbítero. Vocês entenderam? Vou repetir para vocês. Presbítero regente, parte administrativa, vai conversar com as pessoas, e o presbítero docente, que é parte de ensino, aconselhamento e visita. Vocês entenderam? Só que todos os dois devem estar aptos para ensinar e para aconselhar. Então, numa igreja muito grande, o presbítero docente ele não consegue cuidar da demanda sozinho. Então, por exemplo, enquanto o presbítero docente está estudando, preparando o estudo, visitando alguém, aconselhando, o regente pode também estar atendendo a maior demanda da igreja também. Então, é muito comum que você tenha vários presbíteros docentes e vários presbíteros regentes dentro de uma igreja, por exemplo, presbiteriana reformada. Tem outro modelo? Tem outro modelo. Por exemplo, as igrejas reformadas do Brasil. Eu sei que vocês conhecem só de como você gosta de falar. Já a igreja reformada, de como você gosta de falar. Já a igreja reformada do Brasil, ela vem dos Países Baixos, que é Bélgica e Holanda, que é da onde vem nossa confissão de fé. Então, nós estamos muito mais próximos ali das igrejas reformadas do Brasil do que da presbiteriana em si. Só que a presbiteriana ela tem mais mídia na internet. As igrejas reformadas do Brasil, elas são mais ali raiz, no sentido de você não ter tanto conteúdo de alto nível na internet. Mas elas são até mais antigas do que a igreja presbiteriana. Então, por exemplo, a nossa confissão de fé, que é a confissão belga, vem lá da Bélgica e Holanda. A base de tudo que eu tenho estudado, então, o pastor que vos fala, eu estudo muito teólogo holandês e bélgico, tá? Algumas pessoas me perguntam, eu tenho um amor querido por essa área da teologia, alguns nomes da teologia dessa área. Então, por exemplo, as igrejas reformadas do Brasil, elas funcionam diferente. Elas têm o presbítero, o ministro da palavra e o diácono. Vocês estão entendendo? Ah, pastor, a presbiteriana tem diácono? Tem diácono. Eles têm diácono. E é bem parecido, tanto o diácono na presbiteriana como nas igrejas reformadas do Brasil, é igual. A única diferença
é que nas igrejas reformadas do Brasil, você pode jogar, por exemplo, assim, igrejas reformadas do Brasil no Google, vai ter o regimento interno dessas igrejas. Você pode ver como é que funciona cada área, depois eu compartilho no grupo com vocês, para vocês darem uma lida, que vai ser muito a base do nosso regimento também. Por exemplo, as igrejas reformadas do Brasil, elas dividem assim o seu governo de igreja. Ministro da palavra, que é o que eu faço. Qual é a função dele? Direcionar teologicamente a igreja, ensinar a igreja teologicamente e aconselhar teologicamente e visitar. Essa é a função do ministro da palavra, que é a mesma coisa que o presbítero docente da presbiteriana. Tá? Outra função que ele tem é o presbítero. O presbítero, para eles, é alguém que tem a função do presbítero regente na presbiteriana. O presbítero, ele é alguém que ajuda a parte administrativa, ele é alguém que precisa conversar com as pessoas, ele é alguém que precisa entender como o ensinamento está sendo explicado, como as pessoas têm entendido, quais são as dificuldades. Então, nas igrejas reformadas do Brasil, olha como se divide. Por exemplo, é muito comum que os presbíteros regentes, eles estejam nas casas das pessoas ensinando. Por exemplo, olha como é que eles fazem, por exemplo, na Holanda e na Bélgica. Eu sou aqui o ministro da palavra, preste atenção, para vocês entenderem isso. Eu sou o ministro da palavra. Eu estou aqui direcionando teologicamente vocês. Eu estou aqui aconselhando vocês em particular, ensinando vocês, e os presbíteros são os professores das turmas de membresia, que são os presbíteros lá na presbiteriana, é o regente, né? Então, eles são os que estão ensinando, eles estão percebendo as dificuldades reais da igreja, para quando a gente se reunir, a gente tentar identificar. Por exemplo, numa reunião, o ministro da palavra chega com o presbítero e fala assim, e aí, vamos fazer vamos desenvolver o que nós vamos traçar para a igreja esse ano. Aí o presbítero regente, ele vai dizer, ou o presbítero nas igrejas reformadas, olha, nós temos tantos irmãos com uma idade de 50 anos que estão com dificuldade, nós temos algumas crianças com dificuldade, esse assunto está muito difícil, a forma de comunicar, olha, nós temos uma família que não está vindo, nós estamos percebendo um irmão com um comportamento errado. Quem vai fazer tudo isso é o presbítero regente na presbiteriana ou o presbítero nas igrejas reformadas do Brasil. Então, vocês perceberem a forma que eles se organizam, um ensina, aconselha e se foca no direcionamento teológico, e o outro vai observar como a igreja tem reagido, se comportado e se de fato a igreja está vivendo como uma igreja correta. Então, se eu fosse resumindo para em 6, o pastor ou ministro da palavra, o presbítero docente, ele tem que ser muito instruído teologicamente, ter capacidade de ensinar, direcionar espiritualmente através de conselho e ensino à igreja. E o presbítero regente, ou só presbítero, ele é o cagueta. Vamos assim dizer, só para vocês entenderem o que eu quero falar. Ele vai ser os olhos do pastor para a igreja. Então ele vai observar se ela está tendo uma conduta correta, se realmente eles estão estudando a Bíblia, se realmente eles estão vivendo como tem que viver, se realmente o ensino está funcionando. Inclusive, é muito comum nas igrejas reformadas, quando o presbítero regente, ou só o presbítero, percebe que tem uma família que não está se desenvolvendo, ele marcar encontros para fazer estudos bíblicos com essa família que está com dificuldade. Vocês estão entendendo? Então, olha como é que funciona hoje em dia. Vou repetir para vocês, que isso é um pouquinho complicado. Presbiteriana. O presbitério, ele é docente e regente. Docente, ensina, aconselha, focado na parte teológica. Regente, ele é o supervisor para ver se toda essa teologia está sendo cumprida pela igreja, está sendo praticada pela igreja, está sendo entendida pela igreja. Vocês estão me entendendo? Isso é presbiteriana. Igrejas reformadas do Brasil. O nome é ministro da palavra, que é um tipo de presbítero, ministro da palavra, que é a minha função aqui hoje. Ele ensina, aconselha e direciona a igreja teologicamente. E o presbítero, que vai ser a pessoa que vai ver se os membros estão cumprindo, estão praticando, estão entendendo, estão se desenvolvendo. Vocês me entenderam? É assim que funciona na igreja reformada. Tá bom?
Esse é o que nós chamamos de presbitério. Qual é a particularidade desse presbitério? Ninguém manda. Por exemplo, quando aqui surgir, já tem um ministro da palavra, surgiu um presbítero. Quem é que manda mais? É o pastor que é o ministro da palavra? Não, ninguém manda. Tudo é votado. Vocês estão entendendo? Então pode ser que no presbitério, quem é da parte mais ali de regência ou dessa parte mais administrativa perca voto para quem é ministro da palavra ou vice-versa. Vocês estão entendendo? Esse é o presbitério. Ficou claro para todos vocês? Isso aqui eu vou falar muito a partir de hoje para vocês. Toda hora eu vou estar falando isso, toda hora, para vocês entenderem melhor. Igrejas reformadas são conhecidas por um modelo de igreja chamado presbitério. Pastor, eu quero estudar sobre isso. Você vai jogar governo de igreja, tá bom? E aí vai estar uma lista lá, os tipos de governo de igreja. Vai aparecer presbitério, episcopal, congregacional, e tem alguns outros subtópicos ali que é difícil você encontrar, mas os principais são episcopais, congregacionais e presbitérios, tá? Ah, pastor, eu quero estudar numa perspectiva mais reformada, uma teologia sistemática. Tem uma aula lá nos últimos capítulos chamado Governo de Igreja, você pode estudar também uma teologia sistemática. Pastor, por que você está falando tudo isso? Porque eu sei que vocês vieram de uma estrutura que nós chamamos de estrutura episcopal. O pastor é o dono da igreja, e se ele falar o seguinte, olha, levanta e senta outra pessoa no lugar, tu vai ter que obedecer. Então, na maioria das vezes, as igrejas episcopais, o pastor, ele tem a última palavra, né? Mas a última palavra não é por causa de respeito. Não é respeito. É porque ele é o chefe da parada, ele manda e desmanda. Inclusive, se ele falar alguma coisa que ninguém concorda, mandar alguma coisa que ninguém concorda, as pessoas fazem e se calam porque tem que obedecer ele, porque senão ele manda e desmanda. Vou te dar um exemplo básico disso. No modelo episcopal, que a maioria das pentecostais usam, se eu estiver olhando, por exemplo, vamos supor que o Richard toca um violão. Ele é o líder do louvor. Simplesmente se eu falar assim, olha, pega as tuas coisas e vai para tua casa. Eu não te quero mais aqui. Ele vai largar as coisas dele e vai embora para casa dele. No presbitério não pode fazer isso. Se eu encontrar algum problema nele, eu tenho que reunir o presbitério e provar que ele não é capacitado para estar aqui. Eu não posso dar uma carteirada. Eu não posso simplesmente falar assim, olha, eu não quero essa cadeira aqui, tira. Não. Não existe isso. Vocês estão entendendo? Eu preciso provar porque eu não concordo com tal coisa. Então, nas igrejas reformadas, o modelo de governo é presbitério. Nas pentecostais, a sua maioria, eu nunca encontrei alguma com presbitério, a maioria é episcopal. São donos regionais, nacionais, donos regionais, donos locais. Vocês podem estar acompanhando nas redes sociais aí o que está acontecendo. Saiu agora uma notícia há pouco tempo que os caras foram brigar na frente da igreja porque um dizia que a igreja era dele, outro dizia que não era, e uma briga doida acontecendo, né? Você pode ver também uma igreja que está passando por sérios problemas, a Quadrangular, né? Vocês viram recentemente aí, está aparecendo ali uma briga feia, porque o dono regional está brigando com um grande líder regional daqui para tirar um outro da igreja, está uma briga feia, né? Já saiu no liberal e um monte de coisa está acontecendo. Isso é um modelo de igreja episcopal. Pastor, qual outro tipo de igreja que o modelo episcopal? A católica. Que tem o Papa centralizado como ali o dono da igreja. Vocês estão me entendendo? Não durmam aí, que eu sei que isso aqui é um pouco mais enjoado, mas vocês têm que saber. Eu não posso prosseguir sem vocês saberem disso. Nosso modelo é presbitério. Pastor, eu quero entender mais o modelo que vai ser plantado na igreja em 2025. Estudem presbitério. Óbvio que não é igual em todas as igrejas, mas a base é a mesma. Pastor, o que é que nós vamos seguir? Né? Nós estamos muito mais próximos ali das igrejas reformadas do Brasil. É um modelo um pouco mais enxuto, menos complicado, tá? Então, se você jogar no Google aí, Regimento Interno das Igrejas Reformadas do Brasil, você tem cada função escrita. Vocês estão entendendo? Então, esse é o... Pastor, na Bíblia você encontra isso? Encontramos. Na Bíblia, nós encontramos alguns presbíteros
que eram muito mais focados no ensino e alguns presbíteros que eram muito mais focados na supervisão. Vocês estão entendendo? Muito mais focados em perceber como é que esse ensino estava lidando na igreja. Tá? O que é que nós vamos aprender a partir disso, então? Correto? Dadas as devidas introduções, eu mostrei para vocês algumas características de um presbítero. Correto? Porque eu queria despertar duas coisas em vocês. Primeiro, a vontade de ser presbítero. Segundo, a vontade de não ser, né? Porque se você achava que era uma coisa tão simples, não é. Mas, ao mesmo tempo, ter a empatia da igreja. Quando você olha para os teus pecados, você percebeu o quanto vai ser difícil para a pessoa que se torna um presbítero manter sua vida íntegra a partir dos pecados que você próprio comete. Tá entendendo? Então, quando você é liderado por um presbítero, por um pastor, eu já te ensinei que você não pode tratar ele como teu guru espiritual. A minha mão não é mais ungida do que a tua, ela é pecadora como a tua. Eu não tenho um poder diferente do teu. Aonde é que está o nosso respeito? O respeito que você vai ter por mim é quando você entende cada uma dessas características que um presbítero tem que ter e você percebeu o nível de dificuldade que é para se manter com essas características. Você vai olhar assim, caramba. Por quê? Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, é que se você estiver aqui hoje e você não quiser mais nada, você vai para sua casa e não vem mais para a igreja. Não é isso? Só quando você se torna presbítero, não tem como. Vai ter dias que você vai subir em crise aqui em cima, extremamente triste, extremamente cansado. Vai ter dias que você vai subir extremamente alegre, motivado, e você não vai poder correr. Diferente de um membro comum que, de repente, não tem uma função, ele fala, você quer saber de uma coisa? Eu não vou hoje. Não é isso? Então, daí surge uma maturidade para a igreja, que é o respeito aos presbíteros, a pessoas que têm se dedicado há muitos anos por isso. E vocês também têm um olhar humano para isso, a partir dos pecados de vocês. Por exemplo, eu falei para vocês que a base de Paulo é o controle emocional. Tudo que Paulo vai fazer é uma palavra usada na Bíblia antigamente, que é a temperança. A principal característica de um presbítero é temperança, capacidade para ensinar e capacidade para governar a sua vida. São três coisas. Resumindo. Aí eu posso perguntar para você, você consegue se controlar o temperamento? Não. Daí já tira a tua empatia com o presbítero. Você consegue estudar a Bíblia todo dia e se aprofundar profundamente no estudo bíblico? Não. Daí vai tirar a tua empatia com o presbítero que faz isso. A tua vida está organizada nesse exato momento? Não, pastor, horrível, não consigo me organizar, eu deixo tudo para depois, eu não consigo terminar nada. Daí você vai tirar a dificuldade que também é ser um presbítero. Quem está me entendendo? Então eu creio que aqui eu estou ensinando vocês a não serem enganadas por um presbítero errado, correto? Mas eu não quero que vocês estejam aqui com uma metralhadora na mão para ficar agredindo pessoas com a tua teologia, correto? Eu quero que sejam despertados aqui novos presbíteros e os que se achavam que poderiam ser presbíteros só porque eram entusiastas, já desistam logo. Porque realmente, gente, eu sei que vocês passam dificuldade para lutar contra os pecados de vocês. Correto? Não é fácil se manter espiritualmente em forma, lendo a Bíblia todo dia, estudando, se dedicando, se controlando. Não é fácil. Daí vem o respeito ao presbítero. Não é porque ele tem um superpoder. É porque ele é alguém como você que está lutando contra os pecados dele, só que a nível público. Olha a diferença. Porque cada característica do presbítero é a tua característica também. Cada característica que a Bíblia cobra de um presbítero é a mesma característica que a Bíblia cobra de um cristão. Só que a diferença é que eu estou no holofote público e você pode ficar escondido em casa em algum momento. E aí quando você começa a assumir uma liderança, você começa a assumir uma responsabilidade, você vai também deixando de sair desse ambiente mais anônimo e também vai ficando cada vez mais público. Isso acontece com quem ajuda nas crianças,
por quem ajuda em cada área desse local. Correto? Mas, por exemplo, vamos supor aqui, se o Ad Everson está cuidando das crianças, ele fala assim, tá, eu não quero mais cuidar. Ele pode me dizer assim, que ele não quer cuidar porque ele não tem tempo, que ele não quer cuidar porque ele acha que isso não é para ele. Em todas ele pode estar mentindo. Simplesmente pode ser que ele não está orando, ele está pecando igual um mundano que não pensa em Deus em nada, sem pensar nas consequências disso. Ele pode estar com uma vida espiritual medíocre e falida. O que ele faz? Eu vou sair daqui e vou dizer que eu não tenho tempo. Vocês não vão sentir tanto. Vamos procurar uma outra pessoa. Agora, quando um presbítero fala assim, eu não quero mais, o impacto é muito grande. Por isso, não é qualquer dia que você encontra o presbítero e coloca outro no lugar. Por isso que Paulo, ele separa o ensinamento básico para esse presbítero. Por quê? Porque a vontade de desistir e as oportunidades de desistir se alguém comum vão ser gigantescas. Na cabeça de Paulo, sabe o que pode fazer um presbítero desistir? Ele perceber que ele não controla o temperamento dele, pode fazer ele querer desistir, porque ele vai gastar mais parte do tempo dele fazendo treta com as pessoas e brigando com as pessoas e discutindo. Então isso pode fazer ele querer desistir. 2, a casa dele pode fazer ele querer desistir. Se ele perceber que não está bem em casa, ele pode querer desistir. 2, 3, se ele tiver algum vício, ele pode querer desistir. Correto? Então são situações, se ele tiver, por exemplo, uma reputação muito ruim com os de fora, Paulo sabia que isso ia fazer um homem querer desistir. Um homem não querer ser público. Então ele já tenta escolher pessoas que tenham, pelo menos, uma vida centrada e organizada nesses quesitos. Vocês estão me entendendo? Então isso é um assunto sério. É um assunto que eu sei que na maioria das igrejas que vocês vieram, nem se fala sobre isso. Simplesmente é o pastor, olha, tu é o líder de louvor. Aí sai o negócio todo e não é de fato como tem que ser. Olha, bora chamar aqui o Rodrigo para pregar. Pregou uma vez bem, chama ele. Vai virar pastor, dá um ponto de pregação para ele lá. No tempo meu da minha mãe era ponto de pregação na Assembleia. Não sei se ainda existe isso. Você abriu um ponto de pregação com dirigente e aí... Se esse dirigente se destacasse, ele virava um presbítero. Se ele se destacasse, ele virava um pastor. Aí, na época, na Assembleia mais clássica, parava aí, né? Hoje eu já sei que tu vira apóstolo, não, bispo, apóstolo e assim por diante. Então, funcionava desse jeito. Então, é um ofício sério. Nós estamos precisando de homens que estejam dispostos a ter coragem de poder entregar sua vida a Cristo para se tornarem presbíteros, correto? Em breve vocês vão saber um pouco mais sobre a ideia do presbítero docente, regente ou ministro da palavra e o presbitério, porque nós precisamos de homens que ajudem administrativamente na parte do ensino. Nós precisamos de pessoas assim, corajosas, que queiram lutar contra esses problemas. Eu sei que na cabeça das mulheres deve estar pensando assim, as mulheres podem ser presbíteras? Né? Podem surgir essa pergunta. Eu não respondi isso ainda. Apesar que nos bastidores a gente conversa sobre isso, mas eu vou chegar lá ainda. Tem o último versículo bem aqui nessa primeira sessão que fala sobre as mulheres, eu vou ter que falar um pouco sobre isso. Então estou deixando só para um dia só específico sobre isso. Surge essa pergunta, por quê? Porque na covardia dos homens sempre tem uma mulher que fala, eu quero. Na covardia dos homens, o homem é muito medroso. Aí ele vê que ele não tem controle do temperamento dele, ele vê que ele não tem controle da casa dele, ele vê que ele não tem controle de algum vício, ele vê que ele não tem bom testemunho com os de fora. A primeira coisa que ele faz é o seguinte, vou fugir. A mulher não, o que ela fala? Eu vou corrigir. O que é para corrigir? Testemunho com os de fora, vou corrigir. É a família, peraí que eu vou ver. Geralmente, nesse nosso século, infelizmente, os homens fugindo das mulheres falam assim, deixa que eu faço isso daí. E aí você vai perceber as igrejas optando
em nomear mulheres para o cargo do que os homens estão fugindo. Assim, nós vamos conversar só sobre isso, como é que a Bíblia vê isso. Por exemplo, quando eu estou falando sobre presbitério aqui, muitos homens começam assim, eu quero. Daqui a pouco eles falam assim, não, não quero, não dá para mim porque eu tenho esse erro, esse erro, esse erro. Ele nem cogitou em pensar assim, vou corrigir. O cara não pensa nisso. O cara pensa em fugir, mas não em corrigir. Essa é a realidade. Os homens estão me olhando aqui, essa é a realidade. Para ele é melhor ele fugir da responsabilidade do que ele falar, vou considerar minha família. O que está deixando a minha reputação fora errada? Vou corrigir. Infelizmente isso acontece. E hoje, nós vamos para o diaconato. O que é ser um diácono? Correto? De novo, pode surgir um monte de gente. Então você é diácono, que é uma responsabilidade a menos. Não preciso ser presbítero. Aí quando eu começar a falar as características, a tendência é o cara pensar, não dá para mim. Ele nem pensou em mudar. Isso é triste. Homens que estão me olhando aqui, por favor, vocês são covardes. Se vocês estão tentando fugir de um ofício que vocês acham que vocês têm o dom para isso, porque a vida de vocês não está organizada, vocês nem pensaram em tentar lutar para que a vida de vocês esteja organizada. Vocês estão me entendendo? Aí sabe o que acontece? Acontece que igrejas com menos conhecimento bíblico acabam se proliferando com vários ensinamentos errados, porque ele sai abrindo igreja em um monte de lugar, de qualquer forma, enquanto os reformados, que têm o conhecimento na mão, são covardes, porque eu ainda tenho problema na minha casa, porque eu tenho um vício aqui, e ele não tem coragem de ir para a batalha para tentar ajustar e lutar em relação a isso. Infelizmente, é assim. Aí o nosso Brasil está dominado por um pastorado com teologia extremamente falha. Vocês estão entendendo? Porque nós não temos homens com coragem. E vou te falar, principalmente a faixa etária agora de 25 para trás, vou botar 28 para trás, cada vez vai surgir mais homem covarde. Então, os que têm 30 para cima e são covardes é mais feio ainda. Porque a gente ainda pegou uma época ainda diferente. Correto? Agora, a galera de 25 para baixo, que é uma época totalmente diferente, nós não sabemos esperar hoje em dia. Tudo é pelo prazer, né? Se isso aqui não me interessa, eu largo isso aqui, que tem outra coisa que me interessa. Se isso aqui não me interessa, eu largo, que não perseveram nas coisas. Cada vez vai ser mais difícil encontrar presbítero. Vocês estão me entendendo? Cada vez vai ser mais difícil, igreja, presta atenção no que eu estou falando para vocês, cada vez vai ser mais difícil você plantar uma igreja reformada em algum lugar. E cada vez a gente vai ter mais homens covardes, mais homens que fogem da sua responsabilidade. Então, eu espero que aqui nessa igreja, se tiver alguém que sente que tem um chamado e que quer ser um presbítero, pastor, mas é porque ainda tem essa área da minha vida para consertar. Beleza, então vamos lá. Conserta. Vai atrás. Luta por isso. Mas se você cruzar o braço para falar que não dá e não fazer nada, aí, meu irmão, você é um covarde. Isso aqui é só uma introdução de quase 40 minutos. 30 minutos. Agora vamos para o texto. Verso 8. Todos já acharam aí? Diz assim, ó. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos. Segura aí. Grifa essa palavra igualmente. O que significa isso?
Ele está conectando o presbitério ao diaconato, falando o seguinte: olha, não acha você que ser diácono é uma forma de você ter menos responsabilidade, né, mas participar de algo. Não. Igualmente, é uma função importantíssima. Por que eu quero falar igualmente? Porque vocês vieram de igrejas que nem tem diácono, alguns de vocês têm igrejas que nem tem diácono, e as igrejas que têm diácono, o que o diácono faz? Ele abre e fecha a porta e limpa a igreja. Não é isso? Eu não sei da onde tiraram isso. Na verdade, estão confundindo o diácono com o levita do Antigo Testamento, que tinha o levita que era músico e o levita que cuidava da manutenção do templo. O que eles pegam? Eles pegam o diácono, o irmão. Olha, tem um irmão que é muito dedicado, ele vem em todos os cultos, ele nunca falta nenhum culto. Poxa, é um irmão dedicado. Vamos fazer o seguinte, para ele se sentir importante, vamos dar um diaconato para ele? Aí você usa esse irmão, diaconato, como empregado. Eu não sei de onde tiraram isso. Aí ele é o primeiro a chegar, é o último a sair, ele varre, ele limpa e ele é diácono. Infelizmente, nas igrejas pentecostais, a maioria dos diáconos são pessoas de idade. Por quê? Porque às vezes não tem um local para encaixar essas pessoas. E para não perder esse membro, ele coloca no quebra-galho. Aí o que eles pensam? Não, pega a irmãzinha que ela gosta de arrumar, limpar a casa dela, coloca ela no diaconato. Tem um irmão aqui que ele é útil, pega ele e coloca ele aqui. Então, em muitas igrejas, eles ficam na porta em pé, nos cantos de mão levantada. Estão intercedendo. E é só isso. Eu não sei de onde tiraram isso, mas é uma cultura brasileira muito clara hoje em dia. E eu quero mostrar para vocês que o diácono nunca foi isso e é um ofício que não pode se acabar. Porque as igrejas mais novas, as igrejas de parede preta com iluminações igual do Alok, quando veio aqui, não tem mais diácono. São voluntários. Parece, acho que alguém falou aqui, parece o staff de um show, né? Tá errado também. É um ofício bíblico e tem que existir. Correto? Nós precisamos de diáconos aqui na igreja. E aí surge uma pergunta que me fazem: pode ter diácono homem e mulher? Aí que eu vou responder na próxima pregação, que eu vou falar só sobre pastorado feminino e diaconato feminino, tá? Porque o diaconato feminino tem ali uma ressalva num texto que está aqui nesse capítulo. Vocês estão entendendo? Primeira coisa, quando eu falar diácono, tira da tua mente aquele cara que abre e limpa a igreja e fecha a igreja. Abre, limpa, fecha. Não é essa pessoa. Vocês estão entendendo? Não é essa pessoa. Esse não é o diácono. Para quem é de igreja mais contemporânea, nem sabe o que é diácono, então você vai aprender agora. Mas toda a igreja deve ter um diácono. Amém? Nós não podemos acabar com esse ofício, porque está na Bíblia. Amém? Quem é que virou diácono na igreja de Parede Preta? O líder de célula. O líder de célula é o diaconato. É isso que se tornou nas igrejas de Parede Preta. Então vamos lá. Vamos analisar. Primeiro ponto que eu falei para vocês, igualmente. Daí já diz que a função dessa pessoa é tão importante quanto do presbítero, do pastor. Tá? Vamos continuar. Olha o que ele vai continuar dizendo. Olha para a tua Bíblia, por favor. Ele diz assim: os diáconos igualmente devem ser dignos. Tá? Nós vamos analisar agora a palavra diácono e essa expressão ser digno. É uma curiosidade interessante, porque a palavra diácono, ela não tem tanto mistério, é alguém que serve. Significa homem que serve, pessoa que serve. Inclusive a palavra diáconos, no grego, ela pode aparecer
tanto para a palavra diaconato, como para a palavra alguém que serviu. Pode ser usado nessa expressão. Então, eu dividi para vocês aqui, de uma forma que a gente possa olhar palavra por palavra, tá bom? Então, quem estiver anotando, por favor, eu peço que você possa estar atento a essas palavras. Vamos lá. A origem da palavra deriva do termo grego diáconos, que significa servo ou aquele que ministra ou aquele que serve. Nota isso daí. Diáconos, em grego se escreve com K. K-A. K-O, diáconos. Significa servo ou aquele que serve ou aquele que ministra. Por exemplo, lá em Atos, você pode abrir comigo Atos 6, versículo 2. Atos 6, verso 2. Quem achou? Diz assim: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, presta atenção, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. Aqui é a primeira menção de um diácono, correto? Os apóstolos percebiam que precisavam estar estudando cada vez mais a palavra para escrever suas epístolas, para ensinar o povo. Precisavam ser homens de muita oração. E eles perceberam que as demandas administrativas estavam consumindo o tempo deles. Então eles não conseguiam ficar, por exemplo, aconselhar pessoas, ensinar as pessoas. Então eles pedem 7 homens de boa reputação, sabedoria e cheios do Espírito. Que são justamente para esses homens conduzirem algumas coisas administrativas. Eu quero que você continue olhando comigo aí. Vamos continuar a leitura. Versículo 5. A este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, e Felipe, o Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E aí, você pode ler que é a missão de casa para vocês. A partir desse versículo, vocês vão ler a história de Estevão, para vocês verem o naipe de diácono da igreja primitiva, que é a primeira pessoa a morrer por causa do evangelho de Cristo. Marca aí, verso 8, em diante. Você pode ler o 7 e o capítulo 8 também, tá? É importante vocês lerem. Então, aqui a gente tem a primeira menção. Quando você vai olhar, por exemplo, lá no verso 2, o finalzinho do verso 2, que ele fala assim, ó, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos. A palavra servir é diáconos. Então, ela pode ser usada tanto para o ofício, quanto para a expressão servir. Vocês estão entendendo? Então, são homens... Qual era a principal função, por exemplo, de Estevão?
ele era responsável em dividir a parte financeira com órfãos e viúvas. Eles cuidavam dessa administração financeira. Olha a importância do diácono. Por isso que o que a gente vai ler agora em Timóteo, o diácono não pode ser ganancioso por lucros desonestos. Porque uma das principais funções do diácono era mexer com o dinheiro da igreja. Ele é responsável em dividir esse dinheiro da igreja. Ele olhava as necessidades das pessoas. Quem está passando fome, quem está doente, tem alguma viúva, tem algum órfão. Ele era responsável em pegar as doações e dividir. E era muita gente. Nós estamos falando de 3 mil, depois mais 3 mil convertidos no início ali. Só conta homem. Quando você fala, se converteram 3 mil, só conta homem. Tem as mulheres nessa conta e os filhos. Então não é 6 mil, não é 3 mil, é muito mais. Vocês estão entendendo? Então quando você vê a expressão, acrescentou 1.000, 2.000, 3.000, 6.000, conta a cabeça masculina. Então era muito mais gente. Quantas viúvas num ambiente de muita doença, morte rápida, muitos homens não chegavam até uma certa idade mais, condição de saneamento básico precária, muitas crianças órfãos, muitas viúvas, muitas pessoas doentes que se convertiam. Olha a função desses homens. Dar assistência a mais de 1.000 pessoas. Vocês entendem por que os pastores não tinham como fazer isso, os apóstolos? Porque no meio de tudo isso eles tinham que ensinar essas pessoas, se dedicar a orar por essas pessoas, a aconselhar essas pessoas. Não dava para eles mexerem com dinheiro. Quem está me entendendo? Todos estão me entendendo? Daí eu não entendo porque muitas igrejas do Pará, quem controla o dinheiro é o pastor. Está na mão dele, ninguém sabe quanto tem, está na mão dele. Vocês estão entendendo? Na igreja primitiva, esse ofício eram homens capacitados, cheios do Espírito Santo, de boa reputação e sábios. Aí os homens estão me olhando aqui agora e falam assim, vai fugir de novo. Ao invés de decidir se tornar alguém assim e corrigir, o que eles vão fazer? Vou fugir de novo. Todos entenderam o que significa a palavra diácono? Aquele que serve. Correto? Vamos continuar. Embora o substantivo diácono não seja mencionado diretamente em Atos, a gente não encontra a palavra, né? O contexto estabelece a base para a função de cuidar das necessidades materiais, como a distribuição de alimentos. Anota aí, cuidar das necessidades materiais. Um exemplo disso, distribuição de alimentos. Distribuição de dinheiro para necessidades específicas. Todos entenderam até aqui? Amém? Você que vem de uma igreja mais antiga, você já está percebendo que não tem nada a ver com o diácono que sempre existiu aqui no Pará. Eu não sei vocês, os irmãos que vieram de igrejas mais antigas, vocês já encontraram algum tipo de diaconato que faça isso? Eu não me lembro de ter encontrado. Você pode levantar a mão se tiver alguém que lembra de alguma igreja mais antiga que participou, que o diácono fazia isso? Eu tenho alguém aqui hoje? Quantos daqui o diácono abria a igreja e limpava? Levanta a mão. Tá, praticamente 100% daqueles que... Quem é de igreja que não tinha diácono? Levanta a mão. 1, 2, 3, tá. Temos algumas pessoas. Meus irmãos, esse ensinamento, ele é muito importante. Desculpa, Rodrigo.
Só chamaram a minha atenção que eu fico andando, aí eu fico saindo da câmera, agora que eu lembrei. Me perdoa, tá? Eu fui andar para ali, eu olhei aqui agora. Desculpa quem está assistindo. Porque toda hora eu fico andando, aí coitado, o pessoal fica mexendo. Então, meus irmãos, olha para mim aqui. Estamos finalizando, isso aqui é importante. Quem não gosta desse tipo de pregação, fica meio pouco, mais você vai deixar de aprender. Isso é muito importante. Então, olha só, o diácono é essa pessoa que serve e cuida de necessidades, repete, materiais. Essa é a principal definição dele. Ele cuida de necessidades materiais. Correto? Então vamos aqui, como é que eu dividi para vocês? O papel do diácono. Vamos então para as responsabilidades primárias dele. Qual é a principal responsabilidade? Número 1, ele ajuda os bispos e os presbíteros no ministério, tá? Gerindo assuntos práticos da igreja, incluindo finanças e assistência social. Isso é muito importante. Meu sonho é um dia ter um diácono aqui assim. Eu nunca vi. Eu aprendi depois que eu entrei para a igreja reformada. Ele ajuda o bispo e o presbítero na área das finanças e na assistência social. Então, às vezes, já tem alguém que gosta dessa área na sua vida pessoal, da assistência social. Quem sabe você já não tem aí reunido as determinadas qualidades de poder ser um diácono. Por exemplo, pastor, como é que as necessidades sociais, por exemplo, você é um tipo de pessoa que se importa com o próximo, por exemplo, quem está passando fome, quem está sem emprego, quem está doente. Tem um tipo de pessoa que ela é muito misericordiosa. Ela não fica em paz, ela se importa, ela quer ajudar, ela quer ir atrás. Nós já temos aí um indício de alguém que pode servir nessa área. Tá entendendo? Porque tem aquela pessoa que nem percebe, passa direto, mas tem aquela que ela percebe nessa área social o que está acontecendo. Cara, tem um irmão que está passando fome na igreja. O irmão perdeu o emprego, ninguém fez nada. Ei, tem um irmão doente. Eita, agora a gente precisa saber, ele está conseguindo se consultar, ele está conseguindo, eles estão tendo assistência, o que está acontecendo? Esse tipo de pessoa que se importa socialmente em dar assistência para as pessoas é uma pessoa muito apta a servir no diaconato. Se ela andar na rua, ela vê um mendigo, ela fica extremamente preocupada. É diferente do evangelista, olha só. Na igreja atual hoje, confundiram evangelista com diácono. Então, geralmente, o cara que evangeliza, mendigo, é o evangelista hoje em dia, não é? Mas não é assim, o evangelista, ele prega o evangelho. O que é o evangelista? Ele é especialista em conduzir pessoas para fazerem parte da igreja. Por exemplo, vamos supor que a Neide é uma evangelista. Se você sentar com ela, ela consegue te explicar o evangelho de uma forma que ninguém consegue explicar. E não só apenas isso. Ela gosta de falar sobre isso. Então ela vai fazer de tudo para fazer jantares, almoços, reunir pessoas. Ela o tempo todo quer falar do evangelho. Ela quer trazer pessoas, ela quer fazer pessoas novas conhecerem o evangelho. Então o evangelista, ele não gasta tempo, por exemplo, com pessoas que já conhecem o evangelho. Ele está preocupado, ou fulano não conhece o evangelho, então ela vai querer falar, chamar os amigos. Ele tem essa veia no coração dele. Só que nos dias de hoje, o evangelista não evangeliza. Olha uma coisa interessante. Ele faz um evento social, onde você dá comida para pessoas, e ele acha que ele evangelizou. E chama para o culto. Sabe como é que eu evangelizava no meu tempo de adolescente? Eu saía na rua com meus amigos. Jesus te ama. Tem nosso culto, às 19 horas de jovens. Era isso que eu fazia para evangelizar.
Ah, vamos fazer uma obra social de evangelismo. Aí você dava comida, alguns lugares faz um culto, correto? E você evangeliza lá. Ou então nem faz um culto, você chama a pessoa para o culto. A pessoa vem só pela comida e depois vai embora. Então, meio que botaram um liquidificador e misturaram tudo. Então, aqui eu quero agora que você raciocine comigo e que você respire fundo e entenda o que são as determinadas coisas. O diácono, ele cuida da parte financeira e da assistência social da igreja para a igreja. Essa condição é muito importante. Para os membros da igreja. Então vamos supor que chegou alguém novo aqui, se tornou membro, está desempregado, não tem o que comer, está doente. Nós precisamos chegar a essa pessoa. Vocês estão entendendo? Nós precisamos entender essa pessoa. Nós precisamos... Quem vai fazer esse ofício? É o diácono. Vamos continuar aqui que eu estou finalizando. Você que não estiver anotando, você não vai lembrar, a não ser que você tenha uma mente muito boa. Eu vou repetir aqui, ó. A responsabilidade primária do diácono é gerir assuntos práticos da igreja, incluindo finanças e assistência social. Vou repetir, se você não anotou, anota para você saber como é que funciona a igreja que você congrega. Assuntos práticos, incluindo finanças e assistência social. Posso prosseguir? Garantir que as necessidades da congregação sejam atendidas com integridade e ordem. Tá? Agora que a pergunta que fica é: da onde veio isso? Foi a igreja evangélica cristã do primeiro século que criou isso? Não. Tudo veio do judaísmo. A ideia de presbítero ou ancião, alguém que é mais experiente, não apenas por idade, mas é experiente em maturidade para conduzir o ensino ao povo, veio do judaísmo. O presbitério. Assim como o diaconato veio do judaísmo. O judaísmo, ele tem dentro da lei dele, leis que falam sobre o cuidado com o necessitado. Por exemplo, você vai pegar lá no Antigo Testamento, quando eles puxavam a carroça com a colheita, se alguma coisa caísse no chão, não pode juntar. Porque pessoas que viessem na estrada com fome poderiam pegar e se alimentar daquela fruta e daquela colheita. Por exemplo, você tem um dia de perdão de dívidas, alguém que emprestou um dinheiro seu porque estava muito com problemas financeiros, vai ter um certo dia que tem um perdão de dívidas. É muito comum a prática de esmola, tanto é que Cristo coloca no Sermão do Monte a prática de esmola, que você não dá esmola e não ficar falando para todo mundo que você deu. Então, é muito comum essa assistência a alguém que está necessitando de algo. Então, você tinha, por exemplo, na cultura judaica, 2 homens que saíam pelas casas da comunidade, arrecadando alimento não perecível para fazer a cesta básica para ajudar famílias. Daí que surge o diaconato. Então, ele pegava esses alimentos, juntava na comunidade inteira e depois distribuía aos necessitados. A famílias que estavam com problema de saúde, às vezes o pai está doente, não pode trabalhar, então eles saíam arrecadando alimentos não perecíveis para ajudar. Então, por exemplo, nós podemos ter 3, 4 diáconos aqui. Um que ajuda a gente na área financeira, organiza essa área, faz todo o gerenciamento financeiro. Outro pode se preocupar com os necessitados, saber se alguém está precisando de alguma coisa, arrecadar alimentos não perecíveis dentro da própria igreja, ver se alguém está doente, alguém precisa de oração, alguém precisa de aconselhamento. Então ele chega com o presbítero e fala: presbítero, o nosso irmão Caio está doente. Ele está com um problema tal, nós precisamos fazer uma visita a ele. Aí o que a gente faz? A gente pega nossas coisas e vamos visitar esse irmão para conversar com ele, aconselhá-lo na companhia do diaconato. Vocês estão entendendo? Ou o próprio diaconato pode ir visitar esses irmãos. Qual é a principal dificuldade de ser um diácono?
É porque o diácono, muitas das vezes, ele vai estar em ambientes de extrema dificuldade. Gente que está endividado, gente que está desempregado, gente que está doente. E ele tem que ser capaz de dar uma palavra de conforto e direcionamento para essas pessoas. Vocês estão me entendendo? Então, é uma função que você vai lidar com a dor, como a própria ação social lidar, né? Essa parte social, ela lidar com essas mazelas, essas dores. Então, tem que ser alguém que não fica desanimado, impactado e surpreendido, é afetado. Ah, vou escutar tô vendo o irmão doente, meu Deus, não posso ver, vou desmaiar. Sabe? Não pode ser alguém desse jeito. Ah, meu Deus, o irmão vai chorar na minha frente porque ele tá muito endividado. Não dá para ser alguém que vai se afetar por isso a ponto de parar a sua vida. Então, você vai lidar com situações adversas. Essa é a dificuldade do diaconato. Vocês estão entendendo? Essa é a dificuldade do diaconato. Quando nós falamos sobre parte financeira, o que significa parte financeira? Eu não estou dizendo que ele seria um tesoureiro, tá? Eu estou dizendo que ele vai ter que gerir um certo tipo de dinheiro para ajudar famílias. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque na igreja reformada, o presbítero regente, ou presbitério, ele é incumbido da administração da igreja. Só que esse diácono vai chegar com a administração da igreja e vai falar assim, eu estou precisando de tantos reais para esse irmão, eu preciso comprar essa cesta básica, nós precisamos comprar esse remédio, porque o irmão não tem condições agora. Ah, de repente o irmão está com um problema, ele conseguiu uma vaga de emprego, ele não tem como chegar no emprego, a gente precisa ajudar ele. Tem como, então ele vai estar usando o dinheiro da igreja para dar assistência a pessoas que estão passando por dificuldade. Ele pode mentir. Ele não pode mentir? Ele pode pedir a mais. Então, quando eu falo na área de dinheiro, é porque você vai lidar com licitações. Você vai ter que pedir uma quantia para fazer o seu serviço. Vocês estão entendendo? Então, ele vai pegar dinheiro na mão dele. Então, ele tem que saber prestar as devidas contas com esse dinheiro. Todos estão me entendendo? Eu espero que eu esteja sendo claro. Eu sei que, infelizmente, dificilmente a gente vê um diácono desse jeito, né? Não tem hoje em dia, né? Então, essa é a principal função dele, financeira e de assistência social, voltada para a igreja. Vocês estão me entendendo? Voltada para a congregação. Então, a partir disso, esse é um resumão, né? Eu entro nas qualificações, como estamos no horário, eu vou falar só sobre uma, e a gente encerra e a gente continua no próximo culto, tá? Qualificações do diácono, olha o texto bíblico lá. Versículo no 8 ainda, lá de 1 Timóteo. Todos acharam? Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos. Eu estou lendo aqui no Almeida. Eu vou colocar aqui também numa outra versão, a NVI. Na NVI diz assim, os diáconos igualmente devem ser dignos. E a palavra digno, é muito interessante isso aqui, ó. Digno tem a ver com a reputação diante de Deus. Tá? Vocês sabem que vocês são pecadores, a gente não é digno de nada, correto? Mas uma vez que nós fomos justificados, nós temos que usar nossas boas obras para agradar a Deus. Então, quando ele fala aqui, olha, a palavra digno é em relação a Deus. Tem que ser alguém que tem que ter uma vida com Deus. Aí ele continua dizendo, os diáconos igualmente devem ser dignos. Aí ele vai começar homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucro desonesto, devem se apegar ao ministério da fé com consciência limpa, devem ser primeiramente experimentados, quer ser testados, né? Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Então, olha um teste antes, né? Por exemplo, o Caio quer ser um diácono. Vamos estipular um tempo, sei lá, de 5 meses ali, para o Caio funcionar como diácono em teste.
ele vai fazer todas as funções do diácono, depois a igreja vai reconhecê-lo como um diácono, tá? Só uma curiosidade que uma vez me perguntaram, pastor, como é que a gente faz para ser um presbítero ou um diácono? Por exemplo, vamos supor que o Caio quer ser um presbítero. Ele tem todas as qualificações. Eu preciso apresentar ele aqui. Gente, a partir de hoje, o Caio entra em treinamento para presbítero. Então, a partir de agora, todos vão observá-lo como alguém que vai fazer o ofício de presbítero em teste. Após esse tempo, tá? Ele vai passar por uma próxima análise para saber não realmente ele desempenhou o papel dele, ele realmente é um presbítero, e a igreja reconhece, e ele é reconhecido como um presbítero. A mesma coisa é o diácono, tá bom? Tem que ter um teste prévio antes, a não ser que já seja um irmão muito reconhecido pela igreja. Que acontece às vezes, cara, esse irmão nem precisa de teste, porque o que ele já faz é uma coisa, né? Tá claro para todo mundo que ele é determinada função. Versículo... até aí. Até aí nós temos as qualificações, tá? Aí no versículo 11 fala assim: as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. E aqui eu tenho uma polêmica. Alguns dizem que quando ele fala sobre as mulheres, é a mulher do diácono e a mulher do presbítero. Outros dizem que não. Aqui é se for uma diácona mulher. Aí eu vou entrar nessa treta numa próxima pregação. Então, determinado de como a gente interpretar isso daqui, possa ser que se autorizem diáconas mulheres ou não. Então, eu vou conversar com vocês isso na próxima, tá? Olha o que ele fala, por exemplo, no 12. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos, sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Até aí, essas são as qualificações. Você vai perceber que tem muito a ver com o presbítero, né? É muito parecido, com uma linguagem diferente. Então, para a gente finalizar aqui, eu quero falar só sobre uma, tá? Lembrando que vocês precisam ler sobre Estevão, ok? Por favor, não passem vergonha, vocês precisam conhecer o principal diácono da Bíblia, que é o Estevão. Lá pelo capítulo 7, eu quero que vocês percebam a defesa da fé dele do Evangelho. Ele vai de Gênesis até os dias de Cristo, explicando como é o enredo da salvação. Vocês vão se identificar muito com o aliancismo, que vocês já aprenderam. Qualificações, tá? A primeira ala é domínio próprio. Dentro do domínio próprio eu tenho comportamento e fala, consumo de álcool e reação com o dinheiro. O que ele pede para a gente? O diácono deve ser respeitável, sério e coerente. Deve evitar ser dílogo, que é falar com duas vozes. Ou seja, ser incoerente ou hipócrita. A primeira coisa que ele fala é que você não tem uma fala dobre, né? O que significa isso? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu conversei aqui com a irmã, disse uma coisa, aí eu converso com a outra irmã e digo outra. Vocês estão me entendendo? É alguém que ele tem posições diferentes o tempo todo. Ele não define quem ele é. Então, por exemplo, ele está envolvido muito na área ali de calúnias, fofocas, difamação. Então, por exemplo, para ti, Stephanie, eu digo que eu gosto de uma coisa. Para o Henrique, eu já digo que eu gosto de outra. Sabe essa incoerência? No original grego significa ter duas vozes. Vocês estão entendendo? Você tem que ser alguém convicto, decidido e reconhecido como um cristão. Então, se você tem o hábito, por exemplo, de mentir, de exagerar nas coisas, você conta uma história aqui para um, daqui a pouco você conta para o outro e muda. Daqui a pouco eu chego com a Stephanie e falo que eu gosto muito dela, que ela é uma boa pessoa, mas para o outro eu chego e falo assim, ela tem um problema sério. Mas para ela eu disse que ela é muito gente boa, mas para ela eu disse assim, olha, a Stephanie ela não é tão legal não, ela tem isso, isso, isso. O diácono ele não pode estar envolvido nisso, sabe por quê? Lembra que ele vai lidar com dor? Gente doente,
gente com problema financeiro, não é isso? Órfão, viúva. Aí vamos supor que eu cheguei na casa do Caio e ele está doente. Aí eu escutei o Caio, tudo, o Caio precisa de ajuda. Aí eu cheguei com a Stephanie e falei assim, Stephanie, o Caio está doente, eu nem sabe. Aí eu começo a contar situações que eu fui lá conversar com ele. Para o Caio eu passei esperança. Para o Caio eu falei, não, Deus vai tirar disso. Mas para a Stephanie eu falei assim, sabe o que é o problema? É que ele é teimoso. Isso que está acontecendo com ele é castigo de Deus. A primeira coisa que não pode acontecer no diácono é ter duas vozes. Correto? Não pode ter duas vozes. Ele vai escutar histórias, ele vai escutar problemas que ele não pode, para a pessoa, tratar como se ela fosse a melhor pessoa do mundo e na hora que chegar para falar sobre a situação, até para um presbítero ou para alguém, ele completamente se mostrar uma outra pessoa que teve uma outra ideia. Por isso que o presbítero, o diácono, ele tem que ser alguém de verdade. Então ele vai ter que ter conversas difíceis. Às vezes. Por exemplo, o cara está desempregado, a família está passando fome, ele chegou lá, ô meu irmão, eu sei que é difícil, mas Deus, a igreja vai te ajudar, Deus está com você. Aí chega com o presbítero e fala, presbítero, estamos com um problema com o Caio, que ele está com problema financeiro, mas ele não gosta de trabalhar. Não, isso era para você conversar com uma pessoa, cara, está acontecendo um problema contigo. Por que você não está indo atrás de um emprego? Qual é a possibilidade? Porque se a igreja te ajudar, nós precisamos entender que nós vamos te ajudar mediante ao quê? Não é exploração em cima da igreja. Então, o diácono ele vai ter muitas conversas difíceis a partir da Bíblia. Por isso ele não pode ter duas vozes. Ele vai ter que saber analisar muito bem cada situação. Vocês estão entendendo? Não é uma situação fácil. Não é, muitas das vezes, apenas ir lá, é inclusive identificar se a igreja não está sendo enganada. Vocês sabiam disso? Muitas das vezes o diácono vai identificar se o irmão não está se aproveitando porque descobriu que a igreja ajuda. Olha a dificuldade. Então, ele precisa ser seguro e íntegro e não ter duas vozes. Tá bom? Todos entenderam? Eu vou finalizar com isso aqui. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido. Tá bom? Eu espero que vocês entendam que, assim como o presbítero é importante para a igreja, igualmente o diácono é. Por isso, não existe essa ideia de não existir diácono. E não existe a ideia de o diácono ser alguém que é um cargo que é dado para alguém limpar a igreja. E eu não estou dizendo que quem limpa a igreja tem um cargo menor. O que eu estou dizendo é o seguinte, que não é essa a função da pessoa. Porque, infelizmente, existem deveres e tarefas na igreja que as pessoas tratam como menores, mas não são menores, são importantes e essenciais. Cada canto da igreja. Só que cada canto tem que estar no seu lugar. Vocês estão entendendo? Presbítero, aconselhamento, administração e ensino. Diaconato. Parte financeira, porque precisa ter dinheiro em mãos para ajudar necessitados no ambiente social. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante. Primeira característica dele, não pode ter duas vozes. Tem que ser alguém certo de palavra. Ele precisa não ter duas reações, com um e com o outro. Ele vai precisar analisar certas situações, ter a palavra correta e não ficar de conversinha, para um eu digo uma coisa, para o outro eu digo outra coisa. E não acho que isso é fácil. Tá bom? Encontrar o equilíbrio de não ser o inconveniente que fala na hora que não tem que ser falado e o cara que tem que falar a verdade da forma certa, da maneira certa, não é fácil. Então eu espero que se levantem diáconos aqui, correto? Que sente essa necessidade, que são chamados para isso, porque a igreja precisa. Encerrando aqui, meus irmãos, nossa igreja precisa avançar para essas áreas. Precisamos de presbíteros, precisamos de um diaconato, correto? Nós temos algumas pendências ainda que são
batismo, nós não fizemos nenhum batismo ainda, correto? Ainda não conversei com vocês sobre isso. Nós ainda não ordenamos nenhum ministro ainda. Nós ainda vamos conversar sobre isso, correto? E precisamos fortalecer de fato quem é membro da igreja, correto? Então, para isso, nós precisamos de pessoas nos ajudando. E esse ensinamento, ele é muito, 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 muito importante todos vocês saberem o que é um diaconato e o que é um presbitério. Então, eu fiz uma tabelinha e eu vou agora ler para vocês a comparação das funções. O que um presbítero faz, o que o diaconato faz, tá bom? Eu acho que fica melhor para a gente fazer um resumo geral, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, que é o que eu uso também para que eu possa. Por exemplo, presbítero, olha só, ele supervisiona, é um supervisor e líder espiritual chamado para governar e ensinar a igreja. Diácono, servo da igreja encarregado do cuidado material e prático. O foco do ministério do presbítero: governo espiritual, ensino e cuidado pastoral. O foco do diácono: não é exigido ensino, mas deve ter uma fé sólida. Olha que coisa interessante, a gente vai ver isso mais um pouco na frente. Aí o cara fala, poxa, eu não gosto da Bíblia, então eu vou ser diácono. Calma. Ele tem que saber o evangelho. Você vai ver lá quando você lê a história de Estevão. Mas ele não vai estar tão afinco como um mestre da palavra, um presbítero. Responsabilidade do diácono, do presbítero: pregação e ensino da palavra, supervisão da doutrina e disciplina, cuidado pastoral e governo da igreja. O diácono: assistência aos necessitados, administração dos recursos, apoio prático ao trabalho pastoral. Vocês estão entendendo? Eu acredito que se a gente conseguir colocar isso em prática, nós vamos ser uma igreja que vai fazer um belo trabalho. Vocês já imaginaram isso? O belíssimo trabalho que nós vamos conseguir fazer se a gente conseguir organizar isso. Se a gente tiver presbíteros funcionando e diáconos funcionando, o belíssimo trabalho que será feito na igreja. Então a gente tem